e hoje com um tema que não podia ser outro. O fato gerado ontem pela resistência à prisão, à mão armada e de forma, até agora, clara, de prática de violência por parte do Roberto Jefferson. Essa live aqui eu considero histórica, não por minha causa, mas por causa dos fatos. Vou começar com os antecedentes dos fatos, que eu não posso deixar de mencionar. Eles entram, pelo menos como motivo ou desculpa, do Roberto Jefferson com relação à atitude que ele teve ontem. Mas tem muita novidade, tem muita coisa para a gente explicar. Os antecedentes são as atitudes, e isso não justifica absolutamente o que o Roberto Jefferson fez, mas vem acontecendo e nós estamos alertando as nossas lives, vem acontecendo o quê? Os desmandos, os abusos, as irregularidades, as ilegalidades praticadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas eu estou mostrando isso porque quando começou o cerceamento das liberdades, liberdade de pensamento, de manifestação do pensamento, cláusula pétrea da Constituição, liberdade de informação, liberdade de imprensa, artigo 220 da Constituição, tudo isto acabou criando uma situação e vem as críticas legítimas a ministros que, ao invés de aplicar a lei, o direito, a Constituição, estão fazendo exatamente o contrário em múltiplas decisões. O Supremo denunciando, acusando, investigando e julgando, que é uma aberração, uma excrescência, não é competência do Supremo fazer, mas o senhor Alexandre de Moraes pode tudo no Brasil, quando, na verdade, ele não pode nada disso que ele está fazendo. É um escândalo o que ele está fazendo. Daqui a pouco, as coisas vão chegar a um ponto que quem abusa tem que desabusar. Tudo tem um limite. A história mostra. E não é só ele. É ele, é Fachin, é Barroso, é Lewandowski, é o Benedito Gonçalves. Então, esses antecedentes se resumem, por exemplo, em dois vídeos que nós vamos passar agora no começo, de duas falas. Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia. Criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. É querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. Esse foi o Alexandre de Moraes. Agora, Carmen Lúcia. Não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições. A proposta é a inibição até o dia 31 de outubro, exatamente o dia subsequente ao do segundo turno, para que não haja o comprometimento da lisura, da rigidez, da segurança do processo eleitoral e dos direitos do eleitor, mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima. Primeiro, o Alexandre de Moraes dizendo que desde que o mundo é mundo, não se admite a quebra do direito de liberdade de expressão e de pensamento. Então o mundo deixou de ser mundo, e eu acho que deixou mesmo. Desde que o mundo é mundo, não se admite isso. Mas a partir de o Alexandre de Moraes ter refundado o mundo depois desse discurso, aí vale. É esse absurdo que não se admite. Um ministro do Supremo constitucionalista, professor de direito penal, dizer isto na hora que interessa, não se admite a quebra do direito de liberdade de expressão e depois ele dá uma quebra atrás da outra, pratica uma quebra atrás da outra. Isso é uma vergonha. Depois, gaguejante como nunca, eu nunca vi a Carmen Lúcia gaguejar tanto na vida. E, em resumo, o que ela disse? Não se admite censura. Aí ela disse, nesse caso, excepcionalíssimo, porque não se admite a censura. Que caso excepcionalíssimo? Para garantir as eleições, há uma semana das eleições? O que garante as eleições é exatamente não suspender a fala de ninguém, não censurar ninguém. Que caso excepcionalíssimo é esse? Não há previsão constitucional de exceção no caso de censura. É como se ela dissesse, olha,
Não pode estupro. Mas um estupro que demore só 30 segundos, 1 minuto, um estuprozinho, excepcionalmente, pode. Porque é isso que se faz, estuprar a Constituição. Então, esses antecedentes acabaram por culminar na manhã de domingo com o que aconteceu. Só que o Roberto Jefferson, antes, no meio da semana, estando em prisão domiciliar, depois de ficar 8 meses em prisão por crime de opinião que não existe, por crime de opinião que não existe, com 8 meses na cadeia, não existe, como diz a Carmen Lúcia, como disse o Alexandre de Moraes, aí inventaram que são atos antidemocráticos. Então, qualquer crítica que se fizer, que atinja qualquer tipo de autoridade, seja qual seja, é ato antidemocrático? Ao contrário, é ato democrático. É ato democrático criticar. O que não se pode é ofender. O que não se pode é ir com baixeza, com palavras obscenas, que firam profundamente a honra de alguém. Isso não se admite. E foi o que o Roberto Jefferson fez durante a semana. E era, claro, previsível por todo mundo, principalmente por ele, que a federal ia baixar na taxa dele. E baixou. Ele veio com a história de que iria resistir, que não sairia dali senão morto, em defesa das liberdades. Como eu previa, havia a possibilidade de ser bravata. Então, o Roberto Jefferson, há quase uma semana das eleições, ele tinha que ficar quieto e não fazer esse discurso, porque ele não é personagem das eleições, mas ele fez esse discurso. Só que uma coisa me chamou a atenção, junto com a ficha, que caiu depois, antes, uma coisa me chamou a atenção. Eu vou passar o vídeo da hora em que ele, preso na casa dele, depois do que teria acontecido, tiroteio, troca de tiros, carros baleados, ele disparando contra policiais, policiais feridos. Aí vem esse vídeo, que vai aparecer agora, ele na casa dele, conversando com os policiais. Escutem, uma hora em que ele diz, eu não atirei em ninguém, não atirei para acertar em ninguém. E um policial responde, eu vi, eu ouvi pelo viva voz. Vejo como estava um clima familiar, logo na hora em que está sendo feita a prisão, depois de tudo que tinha acontecido. Que reunião amistosa, cordial. É a ordem que eu tenho. Prioridade zero isso. Aqui para isso. Eu quero dizer, não. O que o senhor precisar, a gente vai. Não atirei neles. Eles sabem. Eles sabem disso. E só cheguei, eles estavam embaixo, eu confundi com. Os meninos também. Não, eles podem ter pego ali o restão. O restão. Eu falei, vocês não têm como ele levar. Vocês não estão armados, todo mundo sem colete. Todo mundo de peito nu. Falei, vocês não têm nada. Mas, gente, os meninos que vieram aqui são da inteligência, eles não sabem nem o que. Você tem noção, são burocráticos. Trabalham inteligente, escritório, não são operacionais. Eles estavam tão tranquilos. Só um que atirou em mim, um magrinho. Porque na hora do susto. Não, mas eu não atirei nele primeiro. Não, ele que atirou em mim primeiro. Então, assim, fica tranquilo. Mas eu não atirei. Ele 3 vezes ficou enquadrado no meu red dot. Eu não quis, falei, não atira nele. Não atirei. Quando eles correram atrás. O clima que estava ali, na hora da prisão, eu pensei que iam abrir uma garrafa de champanhe. Eu pensei, iam todos ali fazer um brinde. Então, esta conversa me chamou a atenção. Um homem que dizia, pouco antes, que nós ouvimos, estava vendo o vídeo, chega, só vou sair daqui morto, ninguém me tira daqui, não vou me entregar, me humilharam a minha mulher. E aí, de repente, o clima era esse. Eu comecei a já pensar numa coisa que o Roberto Jefferson, porque eu o conheci muito bem, nós trombamos muitas vezes um com o outro, não vou até entrar em detalhes até que ponto chegou uma trombada, mas ele é teatral, ele é brilhante, ele é um grande orador, ele sabe fazer a cena ficar atraente, isso ele sabe fazer. Muito bem. Em seguida, a notícia dos fatos todos, o presidente Jair Bolsonaro primeiro mandou um Twitter, mas depois fez um vídeo que nós vamos mostrar agora, dizendo o que os senhores vão ouvir. Como determinei ao ministro da Justiça, Ângelo Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio. O presidente, imediatamente, disse que a atitude do Roberto Jefferson era de bandido. Quem atira em polícia é bandido. Aliás, coerente com o discurso dele, que ele sempre diz
que a polícia não pode ser tratada como bandida. Bandido é bandido, policial é policial. E também fez questão de prestar solidariedade aos policiais, principalmente os policiais que se feriram. Essa resposta imediata do presidente foi mais um ato dessa coisa que aconteceu ontem. Mas aí surge Luiz Inácio da Silva para tentar tirar proveito político-eleitoral da situação. Agora vem o principal. O Luiz Inácio da Silva pensa que ninguém tem memória, principalmente quem estava perto e via de perto as coisas acontecerem. Mas quem não está perto, tem uma coisa que faz a gente ficar perto da história e dos fatos. Chama-se internet, chama-se Google. Então, o que eu vou falar agora está no Google, e a gente tem imagens e tem som de determinadas coisas. A impressão que dá é que o ex-presidente Luiz Inácio da Silva, era inimigo do Jefferson. E agora, então, é que eu digo que começa a surpresa. Eu tenho, para mim, a impressão muito sólida de que Roberto Jefferson aprontou o que aprontou ontem para atingir, para prejudicar, para atirar, não no carro da polícia ou no policial. Ele deu um tiro também no presidente Bolsonaro. Alguém vai dizer, mas como? E o Lula dizendo, tá vendo? O amiguinho dele, Roberto Jefferson. Aí eu tenho que trazer aqui a história recente. O senhor Roberto Jefferson era uma pessoa ligadíssima, no tempo do mensalão, ao senhor Luiz Inácio da Silva. Eu começo com um vídeo curto. Vejam o que ele diz, naquela época, sobre a situação que estava começando a rolar do mensalão. Vossa Excelência sabe que não é meu estilo, mas eu percebi que o governo quis botar um cadáver podre que atinge o seu Delúbio Soares, que atinge o senhor Silvio Pereira, que atinge o senhor Zé Dirceu, que eu fico dizendo que eu sou réu. Zé Dirceu, se você não sair daí rápido, você vai fazer réu um homem inocente que é o presidente Lula. Rápido, sai daí rápido, Zé. Pra você não fazer mal a um homem bom, correto, que eu tenho orgulho de ter apertado a mão. Perceberam que ele já réu, já tendo denunciado o mensalão, ele ataca o Zé Dirceu, ratifica o ataque a Zé Dirceu, denuncia Delúbio e outros todos, mas dizia, um homem inocente, você vai acabar atingindo um homem inocente. Por que ele resolveu atacar o José Dirceu? Porque ele tinha um diretor nos Correios, ele, Roberto Jefferson, que o José Dirceu, enciumado por ter o Luiz Inácio da Silva, num almoço na casa de um deputado líder do PTB, diz o senhor Luiz Inácio da Silva, eu tenho hoje como a pessoa mais leal ao governo o líder Roberto Jefferson, a quem hoje, se precisasse, eu daria um cheque em branco. Eu daria um cheque em branco. Isso Luiz Inácio da Silva dizendo para o Roberto Jefferson. Eram unha e carne. E vejam uma foto, só para ilustrar como eles eram próximos. Viu? Aquela foto dos três, por favor. José Dirceu de um lado, Roberto Jefferson do outro, Lula no centro, todos rindo. Eram, evidentemente, comensais à mesma mesa. Então, quando Lula o abandonou, ele virou réu. Deve ter até pensado, denunciei no impulso o Zé Dirceu, e agora está sobrando para mim também. Ele não tinha saída. Ele deu detalhes, e para dar detalhes ele sabia do que acontecia, porque ele estava no meio daquela podridão toda. Só que como o Lula tinha sido poupado, porque talvez o Roberto Jefferson achasse que o Lula ia tirá-lo da fogueira, e o Lula não fez isso, e nem agradeceu, o que ele fez? Ele resolveu incluir o Lula na história. E aqui nós temos uma entrevista dada pelo Roberto Jefferson, na época, no Estadão, uma notícia no Estadão. Desconfortável na posição de réu, no processo penal aberto pelo STF sobre o mensalão, o ex-deputado Roberto Jefferson defendeu ontem a investigação do presidente Luiz Inácio da Silva, que havia poupado em 2005 ao denunciar o esquema.
quando ele tinha a honra de apertar a mão daquele homem inocente. Aí ele falou, olha, tem que denunciar o Lula, sim. E aí ele trouxe provas que tinha levado contra o Zé Disseu e outros do PT, poupou o Lula. Mas nessa altura, que o Lula tinha o tinha abandonado, resolveu ele trazer as provas contra o Lula. Que a mesma maneira de agir sempre, o mesmo modus operandi. Vingou-se do Dirceu, porque o Dirceu tinha colocado ele, Jefferson, numa situação complicada com aquele diretor corrupto. Quando o Lula o deixa de lado e não o ajuda, ele falou, eu não vou poupar mais. Vai entrar também. Traz as provas a mais, e aí chama o Lula de Alibaba, chefe dos 40 ladrões. Pois bem, por que ele agora resolveu, há uma semana das eleições, praticar um ato que poderia ter acertado o presidente Bolsonaro, mas o presidente Bolsonaro não calou a boca e disse, bandido, quem atira em polícia é bandido, minha solidariedade com os policiais, e até minha solidariedade com a ministra que foi ofendida baixamente. Aí, o senhor Luiz Inácio da Silva, para tirar proveito da situação, vem dizer que o Bolsonaro era amigo íntimo do Roberto Jefferson. O Alckmin era amigo íntimo do Lula. Se o Alckmin apoiasse, só apoiasse o Lula recusaria? Não. Mas ele fez mais. Ele chamou o Alckmin para vice dele. Aí, quando ele vem dizer que o Roberto Jefferson não presta, ele, Luiz Inácio, pensa que não tem, ninguém tem memória. Pensa do cheque em branco que ele daria para o Roberto Jefferson. Pensa na situação de ligação estreita que havia entre eles, como nós vimos aqui nas fotos, como nós vimos na gravação do Jefferson falando. Então, o que ele fez? Ontem, Bolsonaro deu a graça, ou indulto pessoal, ao Daniel Silveira. Não ajudou o Jefferson. O Bolsonaro não tirou o Jefferson da prisão. Chegou a dizer que era injusta a prisão. Mas o Jefferson achava que iria ter uma grande solidariedade do presidente e que o presidente iria fazer alguma coisa. Como o presidente, como fez o Lula na época, não se mexeu, só que o Lula estava envolvido e foi poupado pelo Jefferson. Contra o Bolsonaro, ele não tinha nada para dizer, o Jefferson agora. Então, o que ele faz? Cria uma situação que poderia respingar no presidente. Porque ele não imaginava que o presidente imediatamente ia dizer que nunca foi amigo íntimo, ainda mostrou um processo que o Jefferson moveu contra o Bolsonaro na justiça militar, porque o Bolsonaro não pôs as Forças Armadas para fechar o Supremo Tribunal Federal. Então, dali para frente, é claro que o Bolsonaro não poderia, ainda menos do que antes, ser amigo de um apoiador. Porque eu volto a dizer, se começarmos a olhar hoje quem apoia quem, é só olhar hoje quem está apoiando o seu Luiz Inácio da Silva, inimigos mortais de antes, a começar por seu vice que dizia que ele queria voltar à cena do crime, ele Lula. E hoje é o vice, candidato a vice do Lula. Então, eu trouxe e disse que tinha uma surpresa no fim, porque eu não tenho dúvida, posso estar errado, mas estou mostrando aqui que a maneira de agir, o modus operandi do Roberto Jefferson, que, do mesmo jeito que estava no esquema do mensalão, e eu me lembro que na época o desafiei, e saiu na Folha, no Correio Brasiliense, em página inteira, eu desafio para quem ele deu o dinheiro que ele disse que está tomando do PT, recebendo do PT, para ajudar o partido. E todo mundo dizia, você não pode falar isso para ele, porque ele é um leão ferido. Ele vai inventar uma mentira. Eu digo, ele não tem coragem de fazer isso comigo. Ele não fez. Então, hoje eu não tenho dúvida. Posso voltar amanhã e dar a mão à palmatória e dizer que eu errei. Mas o que ele fez com o Lula, ele fez agora com o Bolsonaro. Ele não fez para ajudar o Bolsonaro. Ele não fez o que fez ontem em nome da liberdade. Basta ver a conversa de comadres na hora da sua prisão. Um homem que está a ponto de se matar. Um homem que está a ponto de não se entregar. Só sairia morto lá de dentro. Depois daquela boa que estava ali, não preciso dizer mais nada.
eu não estaria bem se eu não fizesse essa live hoje, para dizer o que eu estou dizendo. Para, no mínimo, todo mundo parar para pensar um pouco. Eu não sei que desdobramentos terão os fatos de ontem, mas, para mim, claramente, ele quis acertar ontem no Bolsonaro, no momento em que ele viu, provavelmente, que o Bolsonaro teria virado o resultado das eleições. Ele falou, agora eu ferro o Bolsonaro, e eles que se comam no domingo. Se ganhar o Lula, ou se ganhar o Bolsonaro, que se dane. Porque um era inimigo dele desde lá atrás, depois dele ter ajudado. Ele não foi ajudado, jogou o Lula na fogueira, junto com os 40 ladrões. E o Bolsonaro, como não o ajudou, que indultou o Daniel Silveira, deu a graça, mas em nome do Roberto Jefferson, ele não parece ter agido. Então agora ele fez isto, na minha opinião, para causar um mal que não conseguiu, na minha opinião, ao Bolsonaro, porque o presidente Bolsonaro respondeu imediatamente como deveria nas circunstâncias.